muito boa noite. Está começando Canelada aqui pela Jovem Pan em todas as plataformas. Que noite maravilhosa para o torcedor do Corinthians, hein? Que resultado de respeito, resultado grandioso desse Corinthians jogando lá no Castelão contra o Fortaleza, derrubando uma invencibilidade de 17 jogos do Leão, jogando no Castelão. É o Corinthians que entrou em campo com o time misto. Teve gente que ficou meio assim, time misto, Copa Sul-Americana, Fortaleza, que é o melhor mandante também do Campeonato Brasileiro. A coisa vai ficar feia, que nada. O Corinthians vence o Fortaleza com muita autoridade, empilhou várias e várias oportunidades. O Igor Coronado, um golaço no primeiro tempo. O Thales Magno perdeu ali pelo menos 2 chances. E no finalzinho, Yuri Alberto para se redimir. Até naquele gol que ele perdeu contra o próprio Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Pedro Raul, então, perdeu um gol inacreditável naquele jogo. 2 para o Corinthians, 0 para o Fortaleza. Tá começando o Canelada aqui pela Jovem Pan. Já vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Eu estou nessa com o Vampeta, com o Fábio Piperno, com o Flávio Prado. E você vem com a gente, pra gente poder falar bastante dessa vitória do Corinthians, 2-0 no jogo de ida, nos primeiros 90 minutos da Copa Sul-Americana. O Ramon Dias foi naquela, né? Vou com um time misto, já avisando o Campeonato Brasileiro, e o que vier é lucro. Funcionou. Fábio Piperno voltou das férias dando sorte pro timão, hein, Piperno? Boa noite. 2 para o Corinthians, 0 para o Fortaleza, Piperno. Boa noite, Pedrinho. Grande abraço aos colegas. Tá vendo só? Vocês falam que eu seco o Corinthians. De forma alguma. Eu sou pé quente pro nosso Coringão, nosso todo-poderoso timão, né, mano? O Pedro, inclusive, ele tá muito convicto disso, tudo que eu tô dizendo aqui. Mas a verdade também, aliás, antes de falar o que eu acho do jogo, Pedrinho, quando você fala que o Yuri Alberto se redimiu, olha, eu vou falar uma coisa para você. O Yuri Alberto, para conseguir, para alcançar a redenção dele, vai ter que ser artilheiro de uns 3 campeonatos seguidos aí, né? Por tudo que já aconteceu. Mas eu acho que ele é um bom jogador, apesar da péssima fase. De qualquer forma, a gente também tem que reconhecer que nas últimas rodadas, nas últimas partidas, embora o Corinthians tenha perdido algumas, o timão melhorou. O padrão do futebol jogado pelo Corinthians hoje é melhor do que 1 mês, 2, 3 meses atrás. Me lembro que esse jogo que você citou em Fortaleza, o Corinthians no primeiro tempo poderia ter vencido. O Corinthians não fez um jogo ruim contra o Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro. É que agora, para o Corinthians, é tudo muito mais difícil, porque os campeonatos vão chegando às suas retas finais. Enfim, a Sul-Americana ainda é um campeonato mata-mata, mas, enfim, no Brasileirão faltam só 12 jogos, o Corinthians está lá embaixo. Qualquer escorregão pode ser fatal. Mas a verdade é que o futebol jogado hoje e nessas últimas rodadas dá esperança ao torcedor. Ainda é muito pouco, claro, para um time que tem a terceira maior folha de pagamento do país, custa 22 milhões de reais por mês, mas, de qualquer forma, assim, abre uma esperança maior e, quem sabe, o torcedor possa respirar aliviado aí ao final da temporada. 22 milhões e meio a folha salarial do Corinthians, a informação que foi divulgada durante a semana. 2 para o Corinthians, 0 para o Fortaleza. Vampeta, o gigante Corinthians arranca um resultado assim excelente contra o Fortaleza, derruba uma invencibilidade do Fortaleza de 17 jogos no Castelão. O Corinthians, que no Campeonato Brasileiro, até para fazer justiça aqui, já tinha jogado bem lá. Perdeu 2 gols inacreditáveis, um com Pedro Raul e o outro com o Yuri Alberto. Hoje, vê o Coringão com um time misto jogando lá em Fortaleza. Vampeta, boa noite. Boa noite, Pedro, Flávio, Fábio Perno, boa noite a todos, né? O Corinthians fez uma partida, principalmente no segundo tempo, impecável, né? Hoje saiu barato no Fortaleza, o 2-0. O Corinthians poderia ter feito 3, 4 tranquilamente, né? O Thales Magno perde 2 gols, incrível, né? Vai entrar para aqueles piores momentos, mas jogou bem, a equipe jogou bem. Se jogar assim em Itaquera, se portar assim pelo Campeonato Brasileiro, certeza que escapa tranquilo daquela zona incômoda de rebaixamento. Uma partida tranquila, a verdade é que o Corinthians nos últimos jogos vem melhorando o seu desempenho, individualmente no coletivo, né? O Fortaleza, por sua vez, perde depois de uma sequência de jogos em casa, sem perder, se não me engano, 17 jogos.
E isso abre um alerta para duas frentes, né? O Fortaleza sendo eliminado da Sul-Americana, ele vai ficar com os olhos voltados todo para o Campeonato Brasileiro. Ele tem 2 jogos em casa. E em casa a gente sabe que o Fortaleza, apesar de ter jogado mal hoje, mas foi pela Sul-Americana, mas no Brasileiro, eu acho que agora ele vai para as cabeças, né? Porque 2-0, pode vir aqui, Itaquera, semana que vem reverter. Tudo é possível no futebol, mas eu acho que o Fortaleza entrou meio disperso hoje, pensando no Campeonato Nacional. O Corinthians foi, você falou, Pedro, foi com time misto. Eu não sei o que é misto, ali só botou o Garro. Para mim, se tirar os 11 e botar 11 com Garro, é a mesma coisa. Né? Mas teve alguns jogadores que individualmente jogou bem hoje mesmo. O Coronado, ele jogou bem, ele é muito criticado pelo valor que quando ele chegou ao Corinthians, mais do que pela bola. A bola ele tem qualidade, sim. Eu acho que ele vem de uma liga que ele jogou por muito tempo, que é no mundo árabe, então o condicionamento físico dele não era legal, sempre falei isso aqui. O Garro condicionou e está jogando bem. O Coronado, ele tem um passe bom, bate muito bem na bola, mas o que deixava a desejar é o quê? Jogava, começava jogando, dava 15 minutos no segundo tempo, os dois caíam fisicamente. E hoje a gente vê uma evolução fisicamente dos dois, né? Eu falei time misto porque o Bidu tá lesionado, mas Bidu e Hugo tá lesionado. Bidu e Hugo é o quê? É 6-6. Fala outra aí. Aí meio de campo do Corinthians hoje. Seu Garro, aí tava jogando com o Rian, tava jogando também com o Coronado, com o Charles. Ranieri. Diferente do Corinthians. Aí você tem o Ranieri e tem o venezuelano, que é o Martini. Isso. Tudo igual. Aí durante o dia tava o pessoal falando que ia entrar tudo igual, Pepe. Que ia colocar o reforço pra jogar. Tudo igual. Já sabia que não ia jogar. Tudo igual. Aí você vai pegar o venezuelano, é mais experiente, que joga na seleção da Venezuela ali, enfrenta jogadores internacionais pela seleção. Mas não é assim um abismo de um pro outro. E o Garro é porque ele começou a jogar bem. E o Hugo Neneca no gol. Aí o zagueiro, o Carvalho, né? O André, né? O André Ramalho. André Ramalho. Isso, aí hoje foi Kaká, Félix Torres. E o Gustavo Henrique também não jogou. Mas tudo igual, não é muita coisa diferente, não. O nível Corinthians, né? Você tá querendo dizer. Tudo igual, pô. E até ficou durante o jogo, acho que... Mas jogou bem, é isso que eu tô falando. Jogou bem, mas assim, se tivesse talvez um pouquinho mais de entrosamento esse time que entrou em campo hoje, podia ter feito fácil 3 time reserva, Flávio, eu sempre falo, o time reserva treina todo dia junto. O titular treina e o reserva treina junto. Ela fala assim, os reservas não estão entrosando, como não estão treinando todo dia junto. Mas a verdade é que o Corinthians jogou muito hoje mesmo. Mereceu o resultado, até poderia ter ganho com mais. Hoje você está empolgado com o Corinthians? Que você estava meio assim, né? Mesmo com o Depay... Torcedor do Corinthians estava assim, Vamp, você não tá animado com o Depay? Ninguém. A gente tem que olhar a tabela sábado. Tem que jogar essa bola pra caramba no sábado, contra o Atlético Goianiense. Não adianta nada chegar em final de Copa do Brasil e Sul-Americana e ficar no Brasileiro na zona de rebaixamento e cair. Mas você vai dizer assim, então quer dizer, você não vai ficar feliz e o torcedor corintiano pela partida que fez hoje? É um otimismo. Essa partida tem que se jogar no sábado, no Brasileiro. Tem que se jogar hoje, tem que se jogar no sábado, tem que jogar na quarta-feira, na terça, porque principalmente no Campeonato Brasileiro. No Brasileiro, os ovos de ouro. Jogo contra o Flamengo, por exemplo. Também levantou esse Corinthians, aumentou a confiança. Não, isso é bom que aumenta a confiança. Juventude. Elevou a confiança. É melhor pegar o Atlético Goianiense vindo de um 3-0 lá de Fortaleza ou vindo de um 2-0, a confiança, né? Demais, aí não vai receber esse Atlético Goianiense, né, no sábado, ao que tudo indica, aí sim, a gente estava falando do time misto, aí sim, com o time, aquela força máxima, aquilo que tiver de melhor vai colocar em campo o Ramon Dias, a expectativa pela estreia do Depay, será que vai ser nesse sábado? Acho que muito provavelmente. Está num processo aí de recondicionamento físico, o Corinthians com muita cautela nesse começo de trajetória do Depay, já que não estava jogando, né? Já faz tempo que o Depay não entra em campo, mas o assunto aqui é Sul-Americana. 0 Fortaleza, 2 Corinthians. Flávio Prado, que baita resultado do Coringão jogando fora de casa. Flávio, boa noite, bem-vindo ao Canelada. Boa noite, resultado injusto e surpreendente. Injusto porque o Corinthians jogou para ganhar demais. E aí, curioso. Tá bom. Não, pô, pelo amor de Deus. Pensei que você ia vir. Não, ô louco. Aí ia ser maluco, pô. O Thales Magno perdeu 2 oportunidades. E olha, o Thales Magno. Porque a gente, o Yuri Alberto e tal, mas o Thales Magno perdeu 2 gols inacreditáveis. E ele é bom jogador, tem feito boa campanha.
É um negócio assim que o Coronado fez um golaço. Golaço. E o Fortaleza estava exposto. 2-0 não contou a história do jogo. Não contou. O jogo, no mínimo, 3-4-0, o Corinthians merecia ganhar. Sempre foi melhor. E no segundo tempo foi um absurdo. A impressão que dava é que o Fortaleza tinha largado, né, o jogo, sei lá. A verdade é que o que passou é o Fortaleza largado e o Corinthians deitando. Foi isso que aconteceu. Foi um jogo de um time só, um Fortaleza sem jogar absolutamente nada. A gente estava discutindo, pô, será que aconteceu com o Fortaleza, né? Será que largou? Será que... Não sei. A verdade é que o Fortaleza não é de perder lá, perde muito pouco. 18, você fala 18, tem algumas estatísticas de 21 jogos sem ele perder lá. E é um time muito bem entrosado, muito bem alinhado. Hoje não tinha nada, buraco atrás de buraco. Cada vez que o Corinthians chegava, ele chutava. O Corinthians teve, salvo engano, posso estar enganado, 36 oportunidades no jogo. Eu não sei se chegou a finalizar, mas assim, chegar à retomada de bola e chegar em condição de ataque forte. Um negócio assim, né? Totalmente inimaginável. Então foi muito surpreendente. Acho que nem o mais otimista dos corintianos imaginava isso. Acertadamente colocou-se o time mais para reserva do que para titular. E, tudo bem, como disse o Vampeta, o que interessa é sábado o jogo, é isso mesmo? Sábado às 16 horas. Então, é jogo, esse é o jogo. Se ele perder de 1-0, se ele ganhar de 1-0 esse jogo do Atlético Goianiense, é mais precioso do que esses 2-0 hoje do Fortaleza. Mas hoje era para ter detonado. Eu acho que 2-0 já resolveu. Mas poderia estar realmente, sabe, liquidado, passar para a história, né? Foi uma vitória, assim, a pior atuação do Fortaleza com o Vojvoda. Pelo menos das que eu vi, nada se compara. E uma bela atuação do Corinthians. Em muito tempo, né? Há muito tempo a gente não vê o Fortaleza jogar desse jeito. Eu acho que ninguém viu com o Vojvoda jogar desse jeito. Nem com o Rogério. Desde que o Fortaleza tomou essa nova postura, né, de um time protagonista, eu confesso a vocês que eu não vi. Nem em casa, nem fora. Uma partida tão pífia do Fortaleza. Teve uma vez, Flávio, que o Fortaleza foi engolido pelo Palmeiras. O Palmeiras fez 4-0. Mas eu não me lembro se o Vojvoda acho que já estava lá. Acho que até o Lucas Lima chegou a fazer um gol naquele dia, né? E olha que... Que beleza. Mas... Foi longe, hein, para achar esse jogo, hein? Agora, o Corinthians hoje, além de ter feito uma partidaça, como jogou de forma inteligente também no momento mais crítico do jogo, né? O meio-campo trocando vários passes curtos, muitas vezes na horizontal, a jogada não evoluía, mas o time conseguia reter a bola, né? E com isso o Fortaleza não conseguia achar a bola para atacar o Corinthians. Foi um jogo de muita inteligência. Agora, o Flávio tocou também num assunto importante, porque aí vem a temporada de tentação. O Corinthians vai jogar 2 semifinais. E o Corinthians está com a faca no pescoço no Campeonato Brasileiro. Desde que eu acompanho esse negócio chamado futebol, eu sei que é muito difícil você ver um time em situação crítica em um campeonato, mas que se renda à razão e poupe o seu time numa semifinal. Porque vai ser muito difícil convencer o Corinthians, o elenco, a comissão técnica, o próprio torcedor de que, olha, gente, contra o Flamengo, semifinal de Copa do Brasil já tá bacana e tal, né? Vai jogar o Mateuzinho, não joga o Fagner. E por aí vai, né? Então, não sei se o Corinthians vai ter tranquilidade, vai ter a frieza para fazer esse tipo de escolha. Embora o Corinthians também tenha vários jogadores que chegaram agora e que até por estarem para eles em começo de temporada, ainda não tem tanta gente assim sofrendo esse desgaste que os jogadores que estão no Brasil desde o início do ano já sofrem. Gigante. Desculpe, Pedro, na Europa, principalmente na Inglaterra, os caras costumam fazer o time da Copa. O goleiro da Copa, ou ele meio que da Copa local, né? Era um caso aí. Até pegando esse exemplo de, sei lá, talvez a melhor partida do ano do Corinthians, essa. Nossa, sim. Então, você já tem uma referência. Fala, esse time B, digamos assim, o time B é o time que fez a melhor partida do ano, pô. Então, é uma ideia, porque eu também concordo que não dá para comparar. Se o Corinthians ganhar a Sul-Americana, a Copa do Brasil for rebaixado, é um ano de fracasso. Então não dá nem para comparar. Imagina, claro, ganhar a Copa do Brasil é legal, ganhar a Sul-Americana, mas ainda para o Corinthians que não tem tradição internacional, ganhar uma Sul-Americana é um show. Só que não caindo, né? Cair aí não dá, aí não tem condição.
E o Corinthians precisa mesmo criar essa mobilização no Campeonato Brasileiro. Claro. Né? Nessa briga, para evitar completamente as chances de ser rebaixado, né? E já começa a partir do jogo desse sábado. Ou melhor, já começou hoje com essa escalação. O meio de campo do Corinthians muito leve, com o Breno Bidon, com o Rian, com o Charles. Enfim, meio de campo do Corinthians, Coronado também, fez um excelente jogo. O Vampeta estava comentando aqui que acabou com a partida. Foi um golaço do Igor Coronado no primeiro tempo. Jogador que pega muito bem na bola, mas 2 chances desperdiçadas pelo Thales Magno. Também teve aquela que o Thales Magno tenta na chaleira. Faltou mais capricho para esse Corinthians sair hoje com um placar muito mais elástico, não é, Vampeta? E o Hugo... Assim, eu não lembro uma situação que o Hugo tenha sido tão exigido nos 90 minutos. Corinthians que criou muitas chances e o Hugo quase não foi exigido. Vampeta. O Hugo só fez uma defesa, foi uma cabeçada do Tinga, mas muito fraca. Eu digo nem que foi falta de competência, né? A gente vê tanto o Corinthians não criar, que quando cria a gente acha que é um absurdo, né? O Thales Magno perdeu 2 gols mesmo, assim. Ele começa a jogada, dá no Coronado. O Coronado faz uma jogada de gênio, devolve nele, bate pro gol cruzado. Eu até vibrei achando que a bola tinha entrado, a bola foi para fora. Quer dizer, assim, melhorou muito com o Ramon Dias, assim, em termos de criação, né? Com o Antônio Oliveira, as ideias dele eram boas, mas o Corinthians não criava nada. Não chegava perto do gol. E hoje foi a melhor partida do Corinthians no ano. Estamos indo aí para outubro, estamos hoje 17 de setembro, o Corinthians vem e faz uma partida muito boa diante de uma equipe que estava 17 jogos invicta em casa. Estádio lotado. Né? Essa equipe aí do Fortaleza, outro dia estava jogando a final da Sul-Americana, por pouco não lidera o Campeonato Brasileiro no meio de semana passado, se ganha do Inter. É uma equipe difícil de ser batida, mas então isso o quê? Dá confiança para os próximos jogos. É isso que o Flávio falou, não adianta você fazer uma partida dessa e chegar sábado às 16 horas em Itaquera, pegar o último colocado do campeonato e você não render. Então, daí para frente, a regra vai ter que ser essa aí. Todos os jogos que vai criar tanto, vai pegar assim um adversário tão difícil como Fortaleza e Desenrolou, mas alguns jogadores individualmente jogaram muito. Né? O Coronado jogou muito, o Bidon no meio campo, né? O Félix Torre ali com o Kaká não tiveram grandes problemas, mas tem que ser essa régua aí para poder sair da zona de rebaixamento. Fortaleza, que é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, hoje é o 3º colocado, tá brigando lá em cima, tá brigando pelo título do Brasileirão. Fortaleza, que tinha 17 jogos de invencibilidade, jogando em casa, não tinha perdido nessa Copa Sul-Americana, eram 4 jogos e 4 vitórias até então. Tinha 13 jogos de invencibilidade jogando em casa no Campeonato Brasileiro. O Corinthians, antes da bola rolar, até mais cedo a gente comentando no bate-pronto, o Corinthians não era o favorito, o favoritismo todo era dado para o Fortaleza. Mas aí o Coringão arrebentou com um time misto, foi lá e venceu a melhor partida do Corinthians no ano, hein, Piperno? Você concorda que foi a melhor atuação do Corinthians na temporada 2024? Não só concordo, como acho também que é o melhor ciclo do Corinthians em 2024. Veja, nos últimos 4 jogos, o Corinthians ganhou do Flamengo, venceu o Juventude, eliminou o Juventude, aí teve aquela derrota lá no Rio de Janeiro contra o Botafogo, líder do campeonato, resultado mais que normal, e um jogo 2-1, um jogo duro, o Corinthians perdendo o pênalti e venceu hoje. Fora uma vitória retumbante. Então, eu acho que dá muita esperança, sim. Né? O time do Corinthians hoje, o elenco do Corinthians, ele vai se qualificando no momento errado, da forma errada. Vai chegando jogador toda hora, enfim, jogador aparece lá, ó, cheguei aqui, tô com a malinha aqui para jogar no Corinthians. Porque é tanta gente chegando. Agora, esse planejamento não deveria permitir esse tipo de coisa. Coisa deveria estar com o elenco pronto há mais tempo, um elenco de qualidade. Tem um técnico que, de fato, é técnico de futebol, não é, um trainee para dirigir um clube grande, gigante, em situação de desespero. Então, assim, tudo isso pode conspirar a favor. Agora, realmente, o Corinthians tem que ter muita frieza para lidar com o calendário daqui para o final do ano. A Sul-Americana é uma competição de um nível mais fraco, então eu manteria o time para jogar a Sul-Americana junto com o Campeonato Brasileiro. Agora, Copa do Brasil, Flamengo, sim, com todo o respeito à tradição dos dois e tal, mas um confronto para o Corinthians ser com um mistão, com um time reserva. Não pode correr risco de perder jogador para o time titular, do time titular, porque o Corinthians tem que fazer uma conta que ainda é perversa.
Corinthians vai ter 9 rodadas para tirar 7 pontos em relação ao Criciúma. O Criciúma é o time que o Corinthians tem que derrubar, desde que estão em cima. Acho que o Corinthians não vai alcançar nenhum outro. E eu falo 7 por quê? Porque hoje o Criciúma tem 3 a mais. O Criciúma vai receber o Corinthians na antepenúltima rodada. Então imagina o Corinthians abrir 3, vai ter que segurar o resultado em Criciúma, sabendo que o Corinthians perderia no desempate pelo número de vitórias. Então, para não ficar com essa margem, sabe, muito justa, o Corinthians teria, na minha avaliação, que abrir 7 pontos até lá, para jogar em Criciúma com algum conforto. Se o Corinthians ganhar daqui para frente 7 pontos a mais que o Criciúma, até, enfim, daqui para frente que eu falo até esse confronto direto, o Corinthians chegaria com 4 pontos a mais, podendo, eventualmente, até perder o confronto direto, né? Que ele manteria 1 de vantagem. Então, o Corinthians tem que olhar para a tabela e fazer contas a cada rodada. Infelizmente, não tem outro jeito para um gigante que começou tão mal a temporada.